Liga o microfone, no teclado e a guitarra, manda ver na bateria. Tá no rádio, na TV e na net todo dia. Som em movimento, som em alegria. Som direto, som direto. Olá, tudo bem? Muito prazer, eu sou Milton Júnior, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Começa agora o programa Som Direto aqui na Vesa TV, programa dedicado a som, a música, todo o universo de áudio, né? Até porque uma vida sem som é muito chata, não é verdade? Tem que ter um sonzinho, né, para animar, né? Então, quero convidar você para acompanhar nosso programa, vai ter muitos bate-papos aí com pessoas muito legais, muito bacanas, da publicidade, do cinema, da música, enfim, de todo o universo do áudio. E neste programa, eu estou aqui com ela é presidente da Apromaisom e tem, claro, outras coisas mais que a gente vai falar no decorrer do programa. Bia Ambrogi, seja bem-vinda ao Som Direto, Bia. Obrigada, Milton, muito obrigada pelo convite, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Queria agradecer e parabenizar a iniciativa desse programa Som Direto, que é não só importante para o som, mas para toda a cadeia audiovisual, a Vesa TV, o Grupo ABCcom. Parabéns, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigado, Bia. Eu que agradeço, é um prazer ter você aqui no nosso programa, né? Primeiro programa, né? Primeiro. Eita, ó a responsa, gente, ó a responsa. Muito feliz. Mas vamos lá, eu sempre faço essa pergunta para quem vem. Quem é a Bia Ambrogi na fila do pão? Conta pra gente. Já peguei algumas filas. Eu vim para São Paulo, fui para São Paulo fazer faculdade, fiz publicidade na SPM. Entrei na faculdade com 17, já no segundo ano comecei a trabalhar. Adorava, sempre gostei de comunicação, esse universo do audiovisual, não sabia muito bem ali que área que eu ia atuar, e acabei fazendo estágio em pós-produção. Então, sempre fiquei a maior parte em pós-produção, em produção. 10 anos com imagem, 10 anos com som, colocaria... Agora está começando a ficar um pouquinho mais com som. Mas nos primeiros 10 anos, muito mais com cinema e TV e também publicidade. Então, eu posso dizer que a minha carreira, acabei sendo privilegiada que eu abracei um pouquinho de todas as esferas do audiovisual, tanto cinema, TV. Adoro games, gosto muito sou uma curiosa, entusiasta da tecnologia, então gosto muito de pesquisar por conta. A minha produtora tem esse viés também sempre tecnológico, e mais os últimos 10 anos focado em som, que também eu acho que tem uma balancinha que tende um pouco mais para o áudio. Que legal. Você falou que estava descobrindo durante o curso, né? O que levou você a entrar nesse mercado de produção de áudio? Quando eu fiz a supervisão de pós-produção, eu acompanhava todo o processo, né? Então, depois quem não trabalha com isso, né? Para explicar um pouquinho mais, depois da filmagem, após tudo que acontece depois da filmagem. Então, a gente tinha a parte da edição, da montagem do filme, efeitos especiais, também edição de diálogos, na parte do som faz a gravação, edição de Foley, que ali na parte da pós-produção do som, acho que é das áreas que eu mais gosto, que ela consegue, né, exercer mais a criatividade, ter ideias ali para o que um som feito, né, que a antiga sonoplastia feito ali no estúdio remete ali, o que ele imprime, né, no vídeo. Então, cuidava de toda a parte, mas eu acabava sempre ficando um pouco mais no estúdio, assim. Acho que tem uma magia você fazer uma criação, é como a magia das palavras, né? A partir de um texto escrito, você cria um universo na sua mente. Então, o áudio também, ele consegue apenas o som fazer você criar todo um universo. Então, essa rapidez também, fluidez da produção, a gente consegue fazer aqui em 5 minutos, em 1 minuto, um universo de um circense, um universo na rua, espacial, então tudo com a rapidez do áudio e também por gostar muito de música, né? Você já fez de tudo um pouco, né, na produção de áudio, né? Sim. O que você já fez? Quais as funções que você já exerceu na produção de áudio? No áudio, indiretamente, né, na pós-produção de cinema, né, como eu acompanhava tudo, na minha carreira eu comecei a estagiar, o primeiro lugar que eu entrei mesmo, comecei a trabalhar foi na central de cópias, que eu falava isso na época, todo mundo falava assim, você trabalha no Xerox, né? Central de cópias. Era
trabalhava, sabia mexer nos VTs analógico, digital. Foi uma novidade quando chegou o VT HD. Fiz o primeiro videoclipe gravado, filmado em HD no Brasil. Então, fazia essas cópias de veiculação, né? Tinha emissora que aceitava só analógica, outras digitais, o Matic, peguei a fase do Matic também, depois HD. Aí fui fazendo a coordenação de pauta, aí depois comecei a fazer a coordenação de pauta né, dos equipamentos ali, que fazia a pós-produção, e depois supervisão de pós. No final, assim, da parte dessa primeira fase aí, fiz a supervisão de pós, então acompanhava o processo, toda a equipe, desde acompanhar a correção de cor, acompanhar a edição de som, a mixagem, até os deliveries do cinema. Então, até a projeção final, na sala de cinema, ainda quando era película, acompanhava todo o processo e era angustiante. Muitas pessoas não sabem também, que não pegou essa era aí analógica. Você ir na sala de cinema, a gente via muitas vezes o filme sem som, né? Porque a cópia primeiro imprimia ali ou cortava, né, os negativos, fazia um copião sem som e depois no final você via com som. Então ali era angustiante. E daí depois tive um ano sabático que eu fui para a Itália, foi sabático que eu não trabalhei, mas continuei me atualizando na área. Então fiz curso de cinema, de história da arte, e quando eu voltei dediquei só ao som. Então no som, em uma produtora de publicidade, fazer atendimento, a coordenação, a minha carreira profissional sempre ficou voltada um pouco à área de produção executiva mesmo, montar equipes, coordenar equipes e também fazer esse controle de qualidade, artístico. Acabei indo mais para o cinema do que para a publicidade naquele momento, porque como eu não sou a pessoa que coloca a mão na massa, apesar de ter, né, um entendimento técnico para ter esse acompanhamento, eu acho que o cinema me permitia ter um tempo, né, de maturação daquele projeto, então acompanhar, dar minhas opiniões artísticas, técnicas, o que a publicidade é muito rápida. Então tem muita gente... estalo, né? Hoje você está num trabalho, mas você já está em outro, Sim, né? Sim, muitos eu confesso que eu só soube do título, nem consegui ver de tanta produção e rapidez. Então, e também agência, direção de imagem. Então tem muitas pessoas ali na parte criativa que é até ruim você dar um pitaco, porque você pode atrapalhar um pouco ali. Então a gente acaba sendo mais realizadora e executante, né? A gente realiza mesmo o projeto do que ficar na parte artística. E o cinema permite um envolvimento um pouco maior, né? Tá, mas vamos, eu tô curioso para saber o que a Bia ouve, ou o que ela ouvia, tal. Que tipo de música que você curte mais, que você ouve, referências? Sim. O que você pode falar pra gente? Eu gosto bastante, eu toco violão sozinha, né? Não posso falar que eu sou música, porque, né, trabalho com eles, então não gosto de falar, mas eu sou muito entusiasta do som, de música. Acabo indo mais no universo do rock, indie rock, rock clássico, punk rock dos anos 90. E uma vez me falaram uma coisa que eu acho que é verdade. Assim, a gente acaba tendo uma formação sonora, gosto musical... Claro que também vão discordar de mim, mas fala que até os 25 anos, depois você fecha um pouco a porta ali, você fica naquele universo. Então, eu tento, claro que eu escuto, até meu trabalho precisa, né, ter novas referências, mas minhas playlists ali acabam ficando aí nesses anos 90, início 2000, final dos 80, nesse universo aí. Eu gosto mais de rock, gosto também bastante de MPB, bossa nova, gosto de umas músicas mais nesse segmento, nessa praia. Legal, bem-vindo ao clube. Que bom. E com relação vamos aos jingles, assim, você já ouvia os comerciais de rádio, né? Eu vi os TV também já na infância, já curtia alguns, conta pra gente. Sim, essa paixão também pelo som vem um pouco disso, de você consegue não só criar, né, universos que trazem essa imersão sonora, né? O som propicia isso, mas também eu acho que é um sentido, né? Para mim, a audição e o olfato são sentidos que teletransportam a gente, né? Então, quando você chega,
cheiro, né, do bolo da avó, vocês lembram, você volta lá na sua infância e também os sons, as músicas também, elas te teletransportam, por isso que é tão importante a importância, né, do som na publicidade. Da memória afetiva, Da né? memória afetiva. E de jingle, tem jingles muito especiais, assim, tem um monte que eu gosto. Dois que me marcaram bastante foi o Babalu Banana, que era, na época, eu tinha uns 90, no anos 90, início dos anos 90, acho que foi o primeiro crush que eu tive de ver na TV, assim, que era um menino, assim, era uma cena de uma escola, e tinha um menino, tem um loirinho que aparece mais, mas não é um moreninho, ficava no fundo dançando sozinho, assim, e eu queria achar o nome dele, não conseguia, e aquela música, que é do Banana Boat, depois que eu descobri que era uma música, que é, né, até faz parte do folclore, né, jamaicano, que foi lançada em 1950 e pouco, mas para mim ficou um período ali achando que era a música mesmo do Babalu Banana, né? Foi a primeira vez, acho que eu escutei essa música. E aí, por todo esse envolvimento, assim, ela é uma música dançante, então eu adorava ver, esperava assim, na TV ver esse comercial e ficou. Eu escuto essa música, eu lembro do Babalu Banana. Vamos ouvir de novo, então? Vamos. O Vitor tem imagens aí do jingle, pode colocar pra gente, Vitor? Chegou o Babalu Banana, macio, gostoso e com recheio líquido. Nada mais gostoso que um Babalu Banana. O chiclete cheio de sabor. Que recheio! Babalu Banana que chegou. Nada mais gostoso que um Babalu Banana. O chiclete cheio de sabor. Tá aí. Eu saía dançando, adorava. Que legal, legal. Tem um outro, né, também que você marcou época, né? Tem, que também até hoje eu lembro das Pernambucanas, que é um jingle também muito conhecido, que depois eu fui pesquisar, né, que ele também, a primeira versão era só para rádio, do Heitor Carrillo, e depois vi uma regravação, ele em 1964, eu vi uma regravação, conheci ele também nos anos 90, e que não adianta bater, que Eu não deixo você entrar. Tem original aqui, né, Vitor? Vitor, tem legal. aí? Solta o som! Quem bate? É o frio. Não adianta bater, eu não deixo você entrar. As casas pernambucanas é que vão aquecer o meu lar. Vou comprar flanelas, lãs e cobertores. Eu vou comprar nas casas pernambucanas e nem vou sentir o inverno passar. Casas Pernambucanas, onde todos compram lãs, flanelas e cobertores. Esse jingle marcou época, né, Bia? E ele também traz um aconchego na época essa nova versão, né? Ela tinha pessoas, aparecia as pessoas agasalhadas, e você escutar isso no inverno, ver isso no inverno e lareira. Então, quando está inverno, passo na Pernambucana, nos dá vontade de entrar e comprar um cobertorzinho. ele me remete a esse aconchego, assim. Então, acho que realmente foi muito bem feito e bem sacado esse jingle. Tem um outro também, mas eu vou fazer uma pergunta antes. Vamos pagar os boletos? Vambora! Até porque os intervalos são para isso, para pagar os boletos, né? Afinal de contas, né? A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais bate-papo aqui com a Bia Ambrogi no programa Som Direto. Sai daí, rapidinho. Som direto, som direto. Som direto, som direto. Muito bem, estamos de volta com o programa Som Direto aqui na Vesa TV, hoje com a nossa convidada Bia Ambrogi, ela que é presidente, ela é produtora e presidente da Apro Mais Som, está aqui com a gente hoje, né, Bia? Isso aí. Legal. A gente estava falando, relembrando alguns jingles, né, que marcaram época, né, jingles dos anos 90, 80, até um pouco mais, mas tem um em especial, Bia, que inclusive a senhorita participou, não foi? Sim. Conta, qual é esse jingle, qual é esse comercial? Quando comecei a trabalhar com som, com publicidade, eu trabalhei na Play It Again, que fazia todas as campanhas da Sadia, né? Então, e a Sadia até hoje produz muito. Teve um jingle e a gente também
trabalhando no estúdio, todo mundo que trabalha sabe disso, acaba a gente sempre participando, fazendo coral, dublando. E esse Sadia Férias, que era aquela campanha Férias com S, eu fiz assim, às vezes me chamavam para dublar, eu faço a professora, o coral, então a gente fazia a voz de criança, agora a voz de adulto, e eu acho bonitinho. E eu sempre brinquei assim, eu falei, nossa, vocês me chamam para fazer a professora, minha voz é séria, né, uma pessoa séria. Ah, falei professora, deixa eu mandar um beijo para minha esposa, Mona Lisa, que é professora também. Beijo, Mona, que sempre me incentiva, sempre me apoia. Um beijão, Mona, te amo muito, obrigado, viu? Obrigado por tudo. E Bacana. você falou do curso comercial da Sadia, é isso? Isso. Sadia de Férias. Tem aí, Vitão? Tem aí no jeito? Então solta o som. Férias é um negócio que só fica bom com S, no plural. Viagem com a galera, mamãe se descabela. Calma, Dona Maria, galera é família. Minha mortadela é sadia. Aposentado, das férias tá lascado. Família de criança é muito bom, mas cansam. Até os professores precisam relaxar. Com pizza da Sadia, quentinha pro jantar. Férias com S é mais gostoso. Deu até fome agora. Muito bom, né? Esses comerciais da Sadia são ótimos. Muito legal, muito bacana. Teve algum comercial, Bia, desses vários que você já produziu? Quantos comerciais ao todo você lembra? Tem de cabeça? Nossa, já conta? não tenho. Muitos. Dentre eles, tem alguns que foram premiados, né? Conta Sim. pra gente. Na publicidade, né, o que eu acho que eu mais gosto de falar por todo o processo pela minha produtora, que na época chamava Upmix, depois eu mudei para Ensaei, é o da Coca-Cola, que foi um filme comemorativo daquela garrafa em vidro KS. Então, a Coca-Cola queria um filme publicitário que tivesse feito para cinema, que tivesse toda uma imersão, porque é uma subjetiva como se fosse a bolinha saindo de dentro da garrafa, então você não sabe onde está, se imagina num ambiente tudo escuro no cinema, de repente você começa a imergir numa bolha e que cai como se fosse uma cachoeira e cai num copo de vidro com gelo. Então, eu acho muito legal esse case, ganhou Leão de Ouro em Cannes, e a gente trabalhou 3 meses para entender, testando vários tipos de Foley, como que ia ser esse som da bolinha saindo ali. Foi uma produção feita com a JLS, né, do querido José Luiz Sasso, que eu mando um beijão, meu pai da mixagem do som, que tinha um estúdio 7.1 maravilhoso. Então, a gente fez toda essa pesquisa ali de sonoridades. E, no final, uma dos barulhos da bolinha ali, saindo ali do líquido, ele faz com a boca, assim, né? Com vários sintetizadores. E aí, a garrafa, o gelo quebrando, também plástico somado ali, aquele plástico que faz aquele crack. Tem muitas experiências diferentes, né? Curiosidades no Foley que a gente precisa emprestar, um hiperrealismo que fica legal numa sala de cinema, né? E é um recurso que, para quem não sabe, era muito usado nas radionovelas, né? Exatamente. Década de 50, ali, 60, já tinha, né? O pessoal usava muito esse recurso do Foley, né? Não era chamado de Foley na época, Sim. né? Mas era muito usado, muito bacana. E até hoje a gente usa, né? Para obter alguns sons, né? Até para deixar o comercial mais ali, né, mais redondo, né? Sim. Redondo? Não, mas não é isso não. Mas tudo bem. Não é o que você está pensando. Você estava falando do comercial da Sadia e quando foi gravado, você lembra? Deve ser 2012, 2011, por aí. 2011, quer dizer, e você estava me contando que vocês gravaram meio que remotamente também, né? Uma equipe de um lugar, outra equipe em outro, né? Isso, tinha eu achei também interessante um Sadia na época, era um especial de final de ano, de Natal, e o compositor, o maestro, estava na Espanha e tinha um coral que ficava espalhado no Nordeste, um cantor no Pará e a gente em São Paulo, né, o estúdio gravando os instrumentos em São Paulo. Então, a gente fez remotamente, foi super legal, assim, era
muito diferente. Agora, depois da pandemia, todo mundo fala, quem não faz isso? Pois é, diz que é novidade, né? Pois é, olha só, antes da pandemia já se fazia isso remotamente, né? Exato, fazia. E com maestria, né? Com maestria, ficou muito legal. Ah, bacana mesmo. Parabéns pelo trabalho, viu? Obrigada. Agora, o pessoal está se perguntando aí, tá, mas o que é a Apro Mais Som? Você falou aí e tal, então eu vou perguntar para a Bia, né? O que é a Apro Mais Som? Conta pra gente. Bem, há 2 anos, vai fazer 2 anos agora no início do ano que vem, um ano e meio à frente da Apro Mais Som, que é a Associação de Produtoras de Fonograma do Brasil. Ela antigamente conhecida como AproSom, que vem de muito tempo. Então, é a associação que representa todas as produtoras que trabalham principalmente com produções publicitárias. Mas hoje é difícil fechar essa casinha da publicidade porque os fonogramas eles estão 360, né? Então, uma encomenda de uma produção para um comercial, ele se amplia. Muitos clientes eles querem que vire um hit, que suba no Spotify. Muitas vezes eles encomendam mesmo uma produção de um fonograma e depois é como se estivesse licenciando uma obra consagrada para a companhia deles, mas na verdade já foi encomendado para ser do anunciante. Então, esse publicitário hoje em dia talvez não se aplique mais, mas no fundo, tem a ver com a prestação de serviço para os anunciantes. Mas esse formato 30 segundos, TV, rádio, né, tá caindo, porque está pulverizando, tem muitas formas de veicular na internet, cada vez mais segmentado, com mais versões, né, para story, para todas essas outras modalidades de rede social. Né? Até na hora de criar também, né? Você cria peças, né, para determinados veículos que tem um tempo maior, né, para 1 minuto, ou que não tem um tempo limitado, né? E aí você tem as versões, né, para rádio para 30 segundos, para 15, né, para TV também, né? Sim. É bem curioso. Mas e você falou das produtoras não só no nicho publicitário, né? Um mercado que está crescendo muito a questão dos games, né? Então deve ter produtoras que estão especializadas nessa área de games, né? Sim. Na Apro Mais Som tem também? Tem, que produzem, eu acho que elas acabam entrando porque atendem publicidade, então é muito importante para elas, os associados, um papel da associação é estar à frente e trabalhar para que melhorias da nossa área sejam feitas, não só no âmbito da lei, mas como o flow dessa produção, dessa cadeia audiovisual, então reconhecimento do som. Uma das bandeiras importantes que a gente levanta, que a gente fez um pedido junto à Ancine também, é para que o áudio seja entendido. Todo mundo fala, é audiovisual, né? Ela é uma palavra única, mas que ele seja entendido como fazendo parte da cocriação de uma obra, né? Então, você tem a imagem que é um casamento com o som, e ambas com a mesma relevância. Ela não está para um filme como um cenário, um figurino, não que isso não tenha uma relevância criativa, uma importância na construção daquele filme, mas todos esses elementos, eles emprestam a sua criatividade para criar uma obra que é audiovisual. Então, você tem a relevância da imagem e do som, e isso tem que ser refletido no âmbito legal, né, da gente ter as mesmas características que acontecem para a produção da imagem, que abarcam a imagem, e também no andamento da produção, né? A gente ter o tempo para realizar. Parece que é mais simples, é o som, não precisa, que eu falei, não precisa de um estúdio, é mais fácil realizar, porém existe esse processo da criação. Quando você vai gravar um coral, cordas, você tem que ter um tempo ali para fazer, para gravar, para experimentar, para vir essas pérolas, né, que a gente conhece, que são os fonogramas maravilhosos que foram feitos para publicidade, que ganham vida própria. Então, tem também essa iniciativa de entender, de sensibilizar o mercado para se ter esse respeito, de se respeitar cronogramas, pautas e prazos do áudio, da produção sonora também. Certo. Quais as conquistas da Apro Mais Som, falando agora da sua gestão, para as produtoras de áudio? O que nesse período vocês conquistaram para as produtoras? A gente, né, como eu falei, tem várias frentes, né, com relação ao processo para a gente ser conhecida legalmente, e tem outras mais audaciosas para melhoria, como a gente está fazendo uma pesquisa, inclusive comparando os outros países em relação à arrecadação da execução pública para a publicidade, se faz sentido ou não, porque
por causa da concorrência da mesa de compra, que é uma forma de trabalho que vem de fora, né, das multinacionais, que agora já está instalado aqui há muito tempo. O poder, mensurar a criação, a criatividade, mensurar esse lado artístico é muito difícil. Né? Então, os valores acabam sendo mesmo comparados e acaba ganhando concorrência quem faz o menor valor. Então, a gente tem que entender, a gente tenta pensar com a cabeça do anunciante como vender isso de uma outra forma. Então, o bom da lei brasileira é que garante o direito autoral, a utilização dos direitos conexos. Então, um trabalho que a gente fez nos últimos meses foram todas as produtoras terem a mesma forma de orçamento, como levantar um custo, e a gente não pode tabelar e nem pode padronizar o orçamento, mas cada um tem a mesma linha de raciocínio, porque às vezes umas produtoras menores podem falar, eu não tenho um custo fixo, eu não tenho estúdio, eu não tenho quantidade de funcionário, então eu vou fazer o valor mais baixo. Cada um tem uma realidade, né? Porém, dentro dessa realidade, todos têm que ter a mesma lógica de, assim que se orça, como se orça uma peça publicitária, como você vai fazer esse raciocínio lógico para as versões, para as adaptações, nunca deixar de cobrar renovações, porque isso é todo o mercado acompanha e para a gente seguir uma mesma prática. Então, a gente lançou ano passado o guia prático da Apromaisom com todas essas regras e é importante que todo o mercado assuma, né, essa condução para a gente ter uma unidade forte. Né? Com certeza. Ô Bia, e são quantas produtoras ao todo? Hoje a gente está com 32 produtoras. É legal que também esse movimento depois da pandemia abriu muito o mercado, né? Então ficava muito concentrado em São Paulo. A gente tem Rio, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, interior de São Paulo. Então acho que cada vez mais a gente está trazendo outras produtoras que não são mais regionais, né? Não são mais locais. Elas atendem o mercado de São Paulo, atendem grandes agências, então acho que isso permitiu, esse trabalho à distância permitiu abrir aí, expandir ali a quantidade de fornecedores, essa troca, né, profissional. Legal, bacana. Vamos ter que desligar o som, é isso? Tão rápido. Bom, antes de desligar o som, eu quero, Bia, agradecer muito a você, agradecer a Apromaisom também, né, por estar aqui com a gente, bater um papo, né, abrir um pouco, né, falar um pouco desse mercado, né? Sim. E antes da gente desligar o som, eu queria que você terminasse aí das suas considerações finais, claro, para os nossos ouvintes, nossos internautas. Agradecer você, Milton, pela delicadeza, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui na estreia do Som Direto. Um programa muito bacana, vida longa. Vou acompanhar todos os programas e toda a equipe. E deixar o convite, né, para quem não é associado, se filiar. Eu gosto de passar meu e-mail, porque a gente tem uma equipe administrativa, mas eu gosto de falar com cada produtora que tem interesse para a gente trocar experiências, e independente de entrar na associação ou não, acho que a gente seguir a mesma cartilha ajuda todo o mercado. Então, pode me escrever no bia.ambroge@apromaisom, né, tudo escrito.org, ou me achar também nas redes sociais, bia_ambroge, e na da associação, que é a Apromaisom. Isso, até a gente deixou da Apromaisom, tá ali no GC ali, né, o @, lá o Instagram, o site também, para quem quiser seguir, para quem quiser entrar, ter mais informações, nem seguir também, né, os contatos aí da Bia, né, para, de repente, se for interessante, né, para você já, com certeza vai ser, né, e aí você fazer parte também. Bia, espero que você volte mais vezes também. Obrigada. Né, as portas aqui do Som Direto, da Vesa TV, estão sempre abertas, viu? E da BCCom também. Muito obrigado, viu? Obrigado mesmo. Milton. E tá na hora de desligar o som, galera. Se Deus quiser, semana que vem estamos de volta com mais um programa inédito, mais um Som Direto inédito para você. Muito obrigado pelo carinho e pela audiência. Fiquem com Deus e até o próximo programa.